Boa tarde, seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estivemos recentemente na sede da Igreja em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos, para assistir à Conferência Geral Anual da Igreja. Em abril e em outubro, os membros da Igreja reúnem-se na cidade de Salt Lake para 2 dias de reuniões chamadas a Conferência Geral. A conferência de abril é chamada de Conferência Anual e o evento em outubro de Conferência Semestral. Aproveitámos ainda para conversar com um líder da Igreja, Hélder Moreira, que nos explicou em que consiste esta Conferência Geral. A Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é um evento mundial que acontece 2 vezes por ano, normalmente em abril e em outubro, onde todos os membros são convidados e também não membros da Igreja podem assistir e realmente é um evento marcante para a instituição. Quem são os oradores? São as autoridades gerais da Igreja e as presidentes gerais das organizações auxiliares da Igreja. São eles os oradores que preparam as palavras inspiradas para os membros da Igreja em toda a parte do mundo. Dentro do grandioso plano do Pai está o Salvador com o seu sofrimento. Foi o Salvador quem rompeu os laços da morte. Foi o Salvador quem pagou o preço dos nossos pecados e das nossas transgressões. E Ele apaga esses pecados se nos arrependermos. É o Salvador quem nos livra da morte física e espiritual. Não existe um ser sem forma chamado expiação, ao qual imploramos socorro, cura, perdão ou poder. Jesus Cristo é a fonte. Termos sagrados, tais como a expiação, a ressurreição, descrevem o que o Salvador fez, de acordo com o plano do Pai, para que vivamos com esperança nesta vida e ganhemos a vida eterna no mundo vindouro. Somos abençoados de maneira imensurável por vivermos numa época de prosperidade, esclarecimento e vantagens sem precedentes. Acima de tudo, somos abençoados com a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva única dos perigos do mundo e mostra-nos como evitá-los ou mesmo como lidar com eles. Quando penso nestas bênçãos, tenho vontade de me ajoelhar e elevar a minha voz em louvores e gratidão ao nosso Pai Celestial pelo seu amor infinito por todos os seus filhos. Não acredito que Deus queira que os seus filhos tenham medo ou se foquem nos males do mundo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ele deu-nos inúmeras razões para nos regozijarmos. Apenas necessitamos de encontrá-las e reconhecê-las. O sentimento que temos quando chegamos a Salt Lake é um sentimento de paz, de bondade, de inspiração e de união e que também confraternizamos com todos e realmente sentimos algo especial. A Conferência Geral chega a todo o mundo através da transmissão via satélite, rádio, televisão e internet e é traduzida para dezenas de idiomas. Aproveitámos para conhecer o responsável da equipa de tradução para português europeu e saber como está organizada esta equipa e quais é que são as tarefas que são realizadas. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo da cidade do Lago Salgado, esta é a sessão da manhã de sábado da 187ª Conferência Geral Anual da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados de entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções. Bem, a logística envolvida em fazer a conferência chegar a todas as línguas, tribos, nações e povos é fantástica. Sem rival, aliás, na indústria de interpretação e da tradução.
a organização que mais se assemelha àquilo que nós fazemos aqui em termos de escala e de complexidade são as próprias Nações Unidas, e elas não lidam com tantas línguas e com tantos idiomas como nós lidamos. Um pouco talvez por mandato profético, precisamente porque temos o desejo de chegar a todas as línguas, nações, tribos e povos, para que reconheçam que Jesus é o Cristo. Então trabalhamos com línguas de menor expressão. Por exemplo, temos línguas nativas aqui nos Estados Unidos, de Navajo, temos Sioux, temos línguas que se falam nas ilhas micronésias, que têm a expressão de dezenas, de centenas de pessoas e pouco mais do que isso. Mas ainda assim procuramos servi-los também. Bem, é um desafio especialmente com as línguas de menor expressão, mas onde quer que tenhamos missionários, geralmente temos recursos. E muitos dos ex-missionários que voltam aqui para o estado de Utah para estudar nas universidades que existem aqui mantiveram as suas línguas, ou pelo menos até certo grau de eficácia, e esses são um recurso de facto fantástico. Para as outras línguas de maior expressão, geralmente procuramos pessoas que falem a língua nativamente. Na nossa equipa de português europeu, por exemplo, somos todos ou portugueses ou africanos, e temos mais facilidade nesse aspecto, enquanto em outras línguas, como por exemplo o Navajo, será mais difícil encontrar pessoas que falem. A preocupação é tal que nós formamos um grupo de interpretação distinto daquele que já existia desde os anos 30, 40, 50, para trabalhar com o português, com a língua portuguesa, mas com ênfase e um âmbito especial no brasileiro. Aproximadamente há 12 anos atrás, nós formámos uma equipa distinta para o português europeu, reconhecendo que havia diversidade linguística suficiente. E a equipa foi formada por pessoas que viviam aqui nesta área, na altura, e alguns ainda aqui estão, e grande parte dos estudantes da BYU que estavam por aqui, e nós, tendo necessidade desses recursos, contactámos-los, fizemos formação, treinámos-los em como fazer este trabalho, porque há uma certa complexidade técnica que é necessária. Não é suficiente falar a língua, não é suficiente sabermos exprimir na língua, também importante saber, por exemplo, diferenciar, porque quando nós fazemos interpretação simultânea, geralmente estamos a ouvir o inglês à medida que falamos ao mesmo tempo. E isso apresenta alguma dificuldade, requer alguma formação, algum treinamento, algum condicionamento do cérebro para conseguirmos ouvir e falar ao mesmo tempo. Traduzimos predominantemente as conferências gerais da Igreja, esses são os eventos mais importantes para os quais nós nos preparamos, mesmo através da formação que fazemos. Toda ela é virada para o tipo de evento e a dificuldade que a Conferência Geral nos apresenta. Mas fazemos outros eventos também. Temos conferências de destaca, por exemplo, sempre que uma autoridade geral fala para uma conferência de destaca ou de multi-destacas, geralmente fazem a gravação aqui e nós fazemos depois a interpretação, e essa interpretação é então transmitida durante a própria conferência. Fazemos também dedicações para o templo, fazemos a abertura de terra, por exemplo, fizemos a abertura de terra para o Templo de Lisboa, os devocionais de Natal. Uma coisa que inclusive muitas pessoas não sabem é que no domingo de manhã da Conferência Geral, de ambas as Conferências Gerais de Abril e de Outubro, fazemos um programa que se chama Música e Palavra Proferida, ou Palavras de Inspiração. E é um programa que já existe, aliás, é um programa de rádio. Uma coisa que muita gente não sabe, inclusive, é que fazemos, antes da sessão de domingo de manhã das Conferências Gerais, fazemos um programa chamado Música e Palavras de Inspiração, que é um programa de rádio que existe aqui nos Estados Unidos. Aliás, é o programa de rádio que existe há mais tempo nos Estados Unidos, na história da rádio dos Estados Unidos, e que apresenta o coro do Tabernáculo Mormon, e Palavras de Inspiração de Lloyd Newell. É um programa que, por acaso, nós gostamos imenso de fazer. Fazemos também, como disse, os devocionais de Natal. Fazemos outros eventos, talvez de menor escala. Por vezes nós temos ações de formação em que pessoas das áreas da Europa ou de África vêm aqui e precisam de receber formação dos departamentos da Igreja, e nós também providenciamos esse serviço para eles. Eu achei interessante nesta conferência, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar na conferência do sacerdócio com os meus filhos pela primeira vez em 23 anos.
E à medida que viajava daqui de Salt Lake para onde vivo, em Harriman, liguei o meu telefone e pus a conferência, e estava a ouvir a conferência ao vivo no meu telefone, algo que nunca nos passaria pela cabeça há 23 anos atrás, quando comecei a fazer este trabalho. É de facto um milagre. E eu estou a crer que é através deste milagre que a profecia de que o Evangelho vai encher a terra e que não haverá ninguém que não tenha acesso a ele, está-se a cumprir diante de nós, através destes meios técnicos e eletrónicos. Os 300 e muitos intérpretes que temos neste momento para estas línguas, para as 93 línguas que são representadas, são voluntários, na sua grande maioria. Temos alguns missionários, inclusive, que estão designados a fazer essa missão de serviço. São pessoas normais, são pessoas que têm vidas fora do trabalho que fazemos aqui, são pessoas que, grande parte deles são estudantes, grande parte deles são donas de casa, são profissionais de outras áreas que não a interpretação e a tradução. Minutos antes do início da sessão, nós recebemos um ficheiro que nos diz, porque não temos no guião, não está definido, aliás, precisamente para manter o sigilo necessário para esse tipo de anúncio, nós só recebemos, mesmo à última hora, a definição dos templos que vão ser criados. E quando eu cheguei à cabine, tinha a equipa toda banhada em lágrimas. Eu pensei, o que é que se passa? E eu vi aquele papel, geralmente um papel verde, ou azul, já não me lembro, um papel reconhecível em cima da mesa, junto ao painel de instrumentos. E eu soube logo o que é que estava a passar. A Dina, uma irmã, membro da nossa equipa, ela é de Coimbra, veio ter comigo, deu-me um abraço, não disse nada, não precisou dizer nada. O Eric Costa, também, que já faz isto há bastante tempo, não conseguia dizer uma única palavra. E eu pensei para comigo, bem, eu daqui por 5 minutos, mais tardar, terei que fazer este anúncio, terei que controlar as minhas próprias emoções. E, na medida dos possíveis, tentei fazê-lo, mas foi difícil. E continuamos a construir templos. Hoje de manhã, tenho o prazer de anunciar 5 novos templos, cujos terrenos estão a ser adquiridos e que nos meses e anos vindouros serão construídos nos locais seguintes: Lisboa, Portugal. É impossível falar de coisas que têm um impacto tão direto e tão eterno na vida das pessoas que amamos, sem nos sentirmos tocados por elas. E eu acho que os membros em Portugal, e onde quer que nos estejam a ouvir, seja em África ou em Portugal, que entendem isso e eu espero que possam sentir também a mesma emoção que vem da mensagem, que não vem de nós, mais uma vez, não é a nossa voz, é a voz do profeta. A Universidade Brigham Young, com campus em Provo, Utah, Hawaii e em Idaho, assim como o LDS Business College, existem para fornecer educação secular de alta qualidade, reforçada com os ideais e princípios religiosos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todos os alunos que frequentam estas escolas, inclusive os de outras religiões, concordam em manter um código de honra de altos padrões, integridade e moralidade e consideração aos outros em seu comportamento pessoal. Esses padrões incluem usar linguagem pura, frequentar as reuniões da Igreja regularmente e não ingerir substâncias que prejudiquem a sua saúde, como, por exemplo, bebidas alcoólicas ou fumar. A BYU oferece programas em artes, engenharia, agricultura, administração e direito. A universidade é amplamente organizada em 11 faculdades ou escolas, em seu campus principal em Provo, Utah. Eu sou o Jairo Franco e estou a estudar na Brigham Young University, nos Estados Unidos. Nós temos um sistema de educação em Portugal em que, basicamente, nós temos os nossos exames finais e temos talvez um exame no meio do semestre, e aqui eles têm muitos trabalhos de casa. E a maneira como também os professores ensinam é muito diferente do que nós estamos habituados em Portugal, não é? Mas, ao mesmo tempo, tem sido uma experiência muito boa, enriquecedora, em termos de aprendizagem, porque há pessoas de todos os lados, especialmente na BYU, acho que é uma das universidades nos Estados Unidos com o maior número de estudantes internacionais, de diferentes países. Acho que algo que eu gosto muito na BYU é que a maneira como os professores estão dispostos a ouvir as nossas ideias.
eles estão dispostos a ajudar-nos a ver que o que nós pensamos pode não ser correto, mas tem o seu ponto de validade, tem o seu ponto tem a sua essência, que pode contribuir para o nosso sucesso. E para mim, como membro da igreja, não tem sido não tem feito uma grande diferença, porque eu já, antes de vir para a BYU, já aceitei viver tais padrões, tais condutas. Tenho amigos meus que são muçulmanos, tenho um grande amigo meu muçulmano que está a estudar finanças, e ele também está aqui na BYU. Ele é muçulmano, ele tem a oportunidade de ter uma própria sala para fazer as suas orações. Por exemplo, a BYU, a Brigham Young, é uma universidade que não permite aos estudantes terem barba enquanto estão a estudar, mas como ele é muçulmano, ele tem a oportunidade de ter barba. Então, é uma universidade que tem os padrões e convida todas as pessoas a viver certos padrões. No entanto, são muito disponíveis, são muito abertos quando alguém tem um certo tipo de crença religiosa. O seu valor académico é a principal razão, porque apesar de ser uma universidade patrocinada pela igreja e ser muito mais fácil vir para aqui por causa da igreja, a BYU é muito bem reconhecida nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos pelos seus vários programas de ensino. Eles têm um ensino de grande qualidade. Por exemplo, o programa que eu estou a estudar tem tido, depois dos alunos licenciarem-se, tem tido mais de 90% de empregabilidade. Então, eu vim para a BYU porque, sim, é uma universidade da igreja e que eu tenho a oportunidade de conhecer mais membros da igreja, mas também pela qualidade de ensino que eles têm em si. Eu estou a estudar gestão de sistemas de informação. Em inglês eles dizem Information Systems. E basicamente o que eu faço eu estudo um bocadinho da tecnologia, faço um pouco de programação e também estudo algumas aulas de negócios. E o objetivo é que no final da minha licenciatura eu trabalho para uma empresa em que eles têm a necessidade de ter uma comunicação entre o departamento técnico e o departamento de negócios, a gestão, e poder ser aquele intermediário que compreende a língua dos dois mundos, porque são dois mundos diferentes, e tem a habilidade de fazer com que os problemas sejam resolvidos quando ambos departamentos muitas vezes vêm. Os meus primos, eles começaram há uns anos, começaram a estudar na BYU e eu sempre gostei muito de soccer, de futebol. E a BYU tem uma equipa muito boa, então uma forma de eles me motivarem a vir para a BYU, uma vez que eles gostam imenso, gostam bastante, foi dizer que eu talvez pudesse ter uma bolsa de estudos a jogar futebol. Então eu decidi aventurar-me e vir. As dificuldades principais que encontrei foram principalmente o facto de ter saído da casa dos meus pais, o que nunca tinha acontecido antes, e passar a viver sozinha. E desde então o facto de ter que trabalhar para pagar a minha renda, para pagar a minha manutenção, foi isto, todo um processo de aprender a ser mais independente, o que é ótimo, hoje em dia eu adoro, mas acho que essa foi a principal dificuldade. E não ter os meus amigos, a minha família, não ter a comida que eu gosto, que eu estou habituada a comer. E mesmo a cultura é bastante diferente e por vezes nós sentimos o choque entre as culturas americana e portuguesa. Eu não sou a única portuguesa que estou a estudar aqui na Universidade de Brigham Young. Tem mais portugueses, até tem professores que são portugueses, o que é fantástico. Nós, por vezes, quando nos juntamos todos, parece que nos sentimos em casa. É uma coisa tão pequenina, mas é bom. O que me leva a vir estudar para os Estados Unidos foi, depois de pensar durante muito tempo, foi de querer experimentar uma nova aventura num sítio diferente onde eu cresci, num espaço com uma atmosfera profissional, mas também espiritual. O LDS Business College é uma universidade patrocinada pela Igreja dos Cristos dos Santos Últimos Dias. O curso que eu vou estudar na LDS Business College vai ser Social Media Marketing. As minhas expectativas é de ter um curso onde posso pôr muito em prática, ter teoria, mas também praticar muito o que eu aprendo, num lugar muito aberto, com várias culturas, mas também espiritual e com muitos programas da igreja. Vou encontrar culturas muito diferentes na universidade e as expectativas que eu tenho é que não faço ideia do que é que eu vou encontrar. Eu pessoalmente gosto muito de conhecer novas culturas e de aprender mais com outras pessoas.
mas ao mesmo tempo eu sei que vai ser uma aventura também com altos e baixos para adaptar-me também às outras pessoas. Inglês, 100% inglês. Há algumas pessoas que falam português, mas 100% inglês. A adaptação não foi fácil, porque embora eu já falasse inglês antes de vir para aqui, quando chegamos aos Estados Unidos e quando chegamos, falar inglês no dia-a-dia é muito diferente de falar inglês a nível universitário, porque existem termos técnicos em que muitas vezes eu não percebia. Eu lembro-me, por exemplo, em estar em aulas de contabilidade e os professores estarem a falar de palavras que para a maioria dos meus colegas tinham e compreendiam imediatamente, mas para mim era difícil. Eu tinha que muitas vezes ir ao dicionário e muitas vezes ainda vou ao dicionário para procurar o significado de alguma palavra e tentar compreender exatamente o que é que significa na minha língua nativa, né? A recomendação número 1 é que, se têm o desejo, não desistam, porque é um processo longo, muitas vezes desencorajador, mas se o sonho é realmente estudar numa universidade americana, ter uma experiência de estudar em inglês, apesar das dificuldades que podem encontrar, não desistam, que prossigam. Vão ter desafios, mas os desafios existem para serem ultrapassados e mais cedo ou mais tarde vai-se abrir uma porta, alguém vai aparecer e irá ajudá-los a chegar até aqui. Para os jovens se prepararem para entrar, especialmente na BYU, continuem a manter os vossos padrões e levem os vossos padrões ao máximo nível, porque isto não é só uma escola, mas eles requerem padrões altos e é uma experiência espetacular. Se vocês puderem, se tiverem a possibilidade, se tiverem capacidade de poder vir, estudem inglês. É muito importante o inglês para poderem estar em qualquer faculdade americana, mas estudem bastante, porque são faculdades que requerem muito estudo, são muito exigentes, mas que no final vai recompensar. Depois de terminar a minha licenciatura, talvez eu faça um mestrado e realmente os meus planos são ficar. Eu gostava bastante de trabalhar aqui, tenho imensas oportunidades a nível de trabalho e traz-nos uma boa vida futura e realmente eu gosto muito de Portugal, pretendo voltar a Portugal, visitar a minha família, eu tenho um carinho muito especial por Portugal, gosto muito, mas talvez os meus planos talvez sejam realmente ficar aqui, estudar, trabalhar e faremos o resto. O que fez-me escolher esta universidade foi especialmente o curso de Social Media Marketing, que é um curso que é muito conhecido nesta universidade, em que, com muita prática também, em que há vários internships, estágios que podemos fazer, em que vamos trabalhar diretamente para o terreno. Não ficamos só na sala, mas há projetos que fazemos. Então, o conhecimento que recebemos na classe, estamos diretamente a aplicar no terreno. O que os meus amigos disseram quando souberam que eu vinha para os Estados Unidos, e especialmente para Salt Lake City, a Universidade da Igreja, muitos deles disseram que eu era um grande maluco, mas também respeitaram-me muito por isso. Sabem que eu respeito os meus valores, as minhas crenças e tenho em consideração que quero fazer algo normal que toda a gente faz, que é estudar, mas ao mesmo tempo num sítio onde há os meus valores, onde eu quero continuar a ser quem eu sou e que posso partilhar também com as pessoas à minha volta. Então houve muita consideração também. Visitar a sede da igreja em Salt Lake City, Utah, é realmente uma experiência muito interessante e poder assistir à Conferência Geral. Recomendamos a todos aqueles que queiram saber mais sobre a igreja e sobre a Conferência Geral que o possam fazer através do site que passa em rodapé. Desejamos um resto de uma boa tarde e até ao próximo programa.